Instituições de Israel no Antigo Testamento. Bom, é necessário ter em mente que todos esses escritos veterotestamentários, eles não estão tão preocupados com aspectos técnicos, teológicos, mas sim com coisas concretas, com coisas práticas, com coisas do dia a dia. Tá? A Escritura, apesar dela ser teológica, e eu sugiro que você anote isso, ela é extremamente pragmática. Tá? Então, pastora Simone, que gosta das minhas frases de efeito, já vamos começar a aula com uma, né? Que hoje eu vim inspirado, não sei vocês, mas eu vim, né? Então, a Escritura, apesar de ser teológica, né? Ela é, irmão de Santo, extremamente pragmática. Pragmático. O que é algo pragmático? É algo prático. Apesar de ser Teológica é extremamente pragmática. Né? Então, o que nós estamos querendo dizer com isso? Tem teologia na Escritura? Claro que tem. Né? Porque afinal de contas o grande assunto de toda a Escritura é o relacionamento do homem com Deus, amém? No sentido de buscar e salvá-lo, né? Mas ela sempre está voltada para aspectos práticos, aspectos do dia a dia, aspectos da vida cotidiana, tá? Então, temos alguns aspectos teológicos, sim, e essenciais para a vida e fé dos hebreus. O Antigo Testamento vai falar basicamente, né, do povo hebreu, tá? Embora fale também de muitas outras nações. Então, qual é o primeiro aspecto que se destaca? Né? Não tem como falar de hebreus sem falar do monoteísmo. O que é monoteísmo, professor? Fé e adoração a um único Deus. Esse negócio para nós pode parecer assim muito normal, Eliane, mas na época em que as histórias aconteceram, né, isso era um verdadeiro avanço tecnológico. Tá? Por quê? Porque a mentalidade antiga, para ela evoluir do politeísmo para monoteísmo, né, da adoração de vários deuses para o reconhecimento e adoração de uma única divindade, isso é de um raciocínio e de um refinamento filosófico e teológico muito profundo. Tá? Então, esse Deus, o Deus dos hebreus, né, o Deus de Jesus, o nosso Deus, né, ele não só é adorado entre os hebreus, mas ele também é visto como o único Deus verdadeiro. Então, o monoteísmo hebraico, o que eu estou querendo dizer aqui? Que o monoteísmo hebraico, ele não é apenas uma questão, né, de se adorar um único Deus, mas ele vai além. Ele é uma questão de se adorar um único Deus, com a compreensão de que só aquele Deus é verdadeiro e todos os outros são falsos. Ok? É diferente, né, de outros sistemas monoteístas. Né? Por exemplo, você pega o Islã, né, que é um sistema monoteísta. Como é que chama o Deus dos islâmicos? Alá, né? Exatamente. Então o que acontece? Eles podem reconhecer, né, a existência de outros deuses. Agora, no caso aqui do Deus hebreu, não. Ele é único, é adorado e só ele é verdadeiro. Todos os demais são falsos. Tá? Bom, como é que a divindade dos hebreus é denominada no Antigo Testamento? El, ou Elohim. E esse é um nome genérico. Tá? Então, as primeiras
você pegar o original hebraico da escritura do Antigo Testamento, as primeiras referências a Deus vai usar a palavra El, tá? Aí depois nós vamos ter o que? Adonai, que significa Senhor. Então quem é El ou Elohim? Deus, mas que Deus? Um Deus. Agora, quando fala Adonai, esse um Deus é o meu Senhor, tá? Agora, quando você chega em Êxodo 3, 13, 14 e 15, aí nós temos Deus revelando-se a Moisés e falando o seu nome, né? Qual é o nome de Deus? Eu sou o que sou. No hebraico é R-E, Aie, R-E. Inclusive quando Jesus fala, né? Eu sou, e eles pegam em pedras e querem apedrejá-lo, né? É porque imediatamente na mentalidade judaica deles, né? Eles remeteram a essa passagem aqui. Então, tipo assim, esse cara aí está dizendo que é quem apareceu para Moisés lá na sarça. Como é que pode um negócio desse? Blasfêmia, vamos apedrejá-lo, tá? Antes que Abraão fosse, né? Eu sou. Bom, e também Deus diz para Moisés algo interessante, que ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Quer dizer, então ele é o Deus geracional. Eu sou o que sou, pastora Simônia, no sentido de que ele existe por si mesmo, né? E em função de si mesmo. Então Deus é autogerado, Deus é autossuficiente, né? Esse eu sou aponta para tudo isso, tá? E o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó fala das gerações, é o Deus geracional. Vocês já ouviram falar do Yahvé, né? Quem já ouviu falar disso, o tetragrama, né? Esse tetragrama que está escrito ali, tá? Ele representa no idioma hebraico o nome que foi revelado a Moisés. O problema é que com o tempo os hebreus deixam de falar esse nome e aí então acabam esquecendo a pronúncia correta, com medo de quebrar o mandamento de tomar o nome do Senhor Deus em vão. Tá? Então a pronúncia perde-se, isso acontece no período de cativeiro na Babilônia, justamente para não falar o nome santo em meio aos pagãos, enquanto estavam cativos, tá? E a pronúncia se perde. Lembrando que o idioma hebraico, tá? Ele não tem vogais, ele só tem consoantes, hebraico arcaico. As vogais elas foram acrescentadas depois. Quando você vê um negócio escrito em hebraico, tá? Isso aqui está em hebraico arcaico, você pode ver que só tem as consoantes. Quando você vê algo escrito em hebraico que tem aqueles pontinhos ou tracinhos dos lados, em cima e embaixo, já viram isso, né? Aquilo ali nós chamamos de sinais massoréticos ou consoantes. E aquilo foi adicionado depois pelos estudiosos do idioma a fim de facilitar um pouco o hebraico. Bom, então quando a gente fala aqui, Yahvé, né, é o que os estudiosos, os linguistas, acreditam que seja o mais próximo, pastor Miro, tá, do tetragrama, da pronúncia. Aí nós temos a tradução brasileira lá de 1960, né, tradução muito português, muito rebuscado, né? Nem se usa mais, só se usa a nível acadêmico praticamente essa tradução, ela é até meio difícil de conseguir hoje em dia, né? Que vai trazer Jeová. O que é Jeová? Jeová é um abrasileirado. Então nós temos um tetragrama, né? 4 consoantes, que se perdeu a pronúncia, nem mesmo os hebreus sabem como é que fala isso, né? Eles chegam próximo também, mas não há garantia de que seja a maneira como eles pronunciam, né? Nós temos o que os teólogos, estudiosos, linguistas acreditam que é o Yahvé, né? E aí nós temos o abrasileirado que virou Jeová, tá? Então nós temos nas traduções mais recentes no português, por exemplo,
Almeida Revista Atualizada, Almeida Século XXI, NVI, que por sinal é uma versão que eu não gosto muito, mas tudo bem, né? Nessas traduções, quando você vê escrito Senhor, já viu em algumas Bíblias Senhor, tudo com letra maiúscula? Ali, por que Senhor naquelas passagens do Antigo Testamento está tudo em letra maiúscula? Porque ali está indicando que no original hebraico aparece o tetragrama, aparece o Yahvé, tá? Diferenciando o nome do título reverencial. Então nós diríamos que Yahvé é o nome próprio. Agora, o título Adonai, Senhor, é a mesma coisa que eu chegar, né, para o Wagner, né? Vamos mudar um pouco aqui, pegar o pastor Mido de novo, né? É a mesma coisa que chegar para o Wagner, né? Qual é o nome do Wagner? Ora, Wagner, né? Mas se eu for tratar Wagner por um título reverencial ou um pronome de tratamento, né? Eu vou dizer o Senhor Wagner, né? Então, qual é o nome de Deus, né? Acredita-se que seja Yahvé, né? Mas usa-se Adonai, que é o título reverencial, Senhor Deus, tá? E aí, nessas traduções mais modernas, vai aparecer Senhor com S maiúsculo e o resto minúsculo. Então, você já sabe, quando você está lendo a Bíblia em português, traduzida em português, e aparecer o Senhor, tudo maiúsculo, você sabe que ali tem o tetragrama. No Antigo Testamento. No Novo Testamento não tem essas coisas, né? No Antigo Testamento. Quando você lê e aparecer Senhor apenas o S maiúsculo, você sabe que no original é o Adonai, tá? Bom, depois nós vamos ver por que todas essas coisas são importantes. Você está me olhando com uma cara, porque você está pensando, tá, professor, mas o que isso vai mudar na minha vida, né? Daqui a pouco você vai ver. Então, na tradição religiosa dos hebreus, o Senhor não é apenas o seu Deus, mas é o único Deus existente. Isso sim é uma pergunta boa de prova, né? Já estou até bolando a pergunta. No monoteísmo hebraico, né? O Senhor é apenas um Deus ou o único Deus? Então, para eles, os deuses das outras nações eram falsos e insuficientes, e quem os adorava estava sendo enganado por demônios, tá? Outro aspecto teológico importante aqui para os hebreus: como eles viam a criação do universo, né? Para eles, o universo foi feito por Yahvé do nada, tá? Então, qual é a matéria-prima de Deus? Nada. Se você for estudar a história das religiões, né, você vai ver que as outras religiões sempre têm uma matéria-prima a partir do qual determinado Deus ou deuses construíram as coisas, de onde saem as coisas, tá? Mas no caso aqui do Deus dos hebreus, não. Então Deus cria o universo do nada. Aliado a isso está a fé na providência divina. O que é providência divina, professor? Atividade e envolvimento de Deus nos assuntos do universo, preservando, governando e suprindo a criação. Então o Deus dos hebreus não é um Deus distante, Osmair. Ele é um Deus que ele cria tudo do nada. Ele é um Deus, ele é o único verdadeiro, Cristina, e ele continua, ele não só cria, irmão de Sante, como ele preserva, governa, supre tudo aquilo que ele criou, eternamente. Amém? Por que eu digo isso? Porque outras religiões têm um conceito de divindade, onde os deuses criam o universo a partir de alguma coisa e deixam a coisa funcionando e não se envolvem mais aqui, né? Se você olhar, por exemplo, a religiosidade dos egípcios, né?
Tem muita coisa a ver com isso. Tem um filme na Netflix chamado Deuses do Egito, se puder assistam, se já não assistiram, né? E lá tem todo o panteão dos deuses egípcios, né? É um filme de aventura, mas que mostra os deuses egípcios. E aí você vê, por exemplo, que tem um determinado momento do filme, né? Que um dos heróis lá, ele vai conversar com Ra. Ra é o deus Sol, é a divindade maior dos egípcios, né? E Ra, na mitologia egípcia, ele navega, Patrícia, com um barco pelo universo completamente alheio a esse mundo, né? Então é uma coisa assim meio no sentido de como você botar um motor para funcionar e deixar o negócio funcionando, né? Fica assim, ao Deus dará, tá? Agora o Deus dos hebreus não é assim. Ele é um Deus presente, né? Que interfere, que supre, que governa, que controla, tá? Então tudo isso são coisas importantes, porque tudo isso diferencia. Para nós que temos séculos, irmão de Sante, de uma tradição judaico-cristã, dizer isso parece que não tem muito sentido. Mas você tem que entender como, por exemplo, as pessoas lá de Canaã, né? No tempo lá do patriarca Abraão, e de Isaac, de Jacó, e depois de Moisés, como que as pessoas naquele contexto, naquela sociedade, Francisco, entendiam isso? Isso era muito estranho para eles, né? Aparece um cara lá, né? Dizendo que um Deus, do qual ninguém nunca havia ouvido falar, disse para ele largar tudo lá em Ur, e ir para um lugar que esse Deus ia mostrar para ele. E aí tá, mas qual é o nome do teu Deus, né? Não sei, né? Qual é a imagem dele? O que ele se parece? Ele não tem imagem, né? E outra, e ele me falou que só ele é verdadeiro, de todos vocês é falso. E outra, e ele me falou que ele criou tudo isso aqui e que ele governa tudo e todos. Quer dizer, aí o vizinho do cara lá em Ur vai ficar me olhando com a mesma cara que vocês estão me olhando agora. O cara vai coçar a cabeça, esse cara está doido. Porque era uma coisa até então inédita, não havia nenhum Deus desse jeito, pelo menos que se tivesse notícia, tá? Então também, pastor Miro, veja a grande fé do patriarca Abraão, né? Em sair aí numa empreitada, levando a família e todo mundo atrás dele, né? Então assim, Deus falou com ele. Eu não sei se vocês estão alcançando, irmã Joyce, o que eu estou tentando passar. O que eu estou tentando passar é o seguinte, é que era uma coisa muito inusitada, entende? Era uma coisa muito fora do comum. As pessoas naquele contexto cultural, né? Eles tinham não um Deus, mas vários deuses, né? E esses deuses tinham um nome, esses deuses tinham uma imagem, né? Então você pegava lá a imagem, você carregava o teu Deus, você oferecia comida para o teu Deus, né? Bebida para o teu Deus, e daqui a pouco surge um cara com um discurso, irmã Joias, que não tem nada a ver com isso, entende? E apostando o seu destino e todas as suas fichas, Malaquias, né? Na experiência que ele teve com esse Deus. Não é à toa que ele é chamado, Eliane, o pai da fé, né? Não é à toa que ele é o pai da fé, tá? Bom, e isso no tempo de Abraão, só que depois, séculos depois, né? No período lá de Moisés, ainda era estranho esse tipo de discurso, esse tipo de conversa.
Você vê que quando Moisés chega no Egito, falando para o pessoal, o Deus dos vossos ancestrais me encontrou no deserto e tal, começa a contar aquela história do arbusto que queimava e não se consumia, e uma voz saiu lá do meio daquilo ali e mandou ele tirar a sandália. O pessoal também achou ele meio esquisitinho. Por quê? Porque eles estavam acostumados ali com toda aquela estrutura religiosa, apesar deles não serem pagãos, mas a estrutura religiosa que os cercava era toda aquela mitologia egípcia, né? Não se esqueçam que os egípcios, eles estavam cotados entre os povos mais religiosos do mundo naquela época, né? Então chega um cara com um discurso desse, quer dizer, até para os próprios descendentes de Abraão, lá no período do Êxodo, esse discurso pareceu meio esquisito. Eles só começaram a acreditar mesmo depois das pragas que começaram a acontecer, né? Lembra do sinal que Moisés teve que fazer? A mão que ficava leprosa, a vara, o cajado que virava uma serpente, né? Por que teve que ter esses sinais? Porque era uma coisa muito estranha até para eles. Então imagine para os pagãos que os cercavam. Muito bem. Agora também outra coisa, essencial na fé hebraica, é que eles creem na posição única de Israel entre as demais nações da terra. Então, como que Israel se vê no Antigo Testamento? O povo de Deus. Por quê? Porque eles têm com Deus uma aliança em Abraão, Isaque e Jacó. E esse conceito de aliança, depois, à medida que a matéria caminhar, nós vamos estudar muito isso, né? Que na mentalidade oriental é um acordo estabelecido e definido por uma única parte. A aliança para um oriental é meio diferente do que nós pensamos aqui no Ocidente, tá? Numa aliança oriental, Francisco, quem está sendo beneficiado aceita ou rejeita a oferta, tá? Então alguém que é maior do que você chega, te faz uma oferta. Você aceita? Aceita. Ok, então temos uma aliança. Isso é aliança para um oriental, né? Ah, mas eu quero negociar. Não, então não tem aliança. Por quê? Porque eu sou maior que você. Isso pode parecer assim, irmão Joias, meio injusto, mas a ideia oriental é o seguinte, né? Ah, mas eu também queria propor aliança. Ah, você queria propor aliança? Cresça primeiro. Seja grande assim como eu. Por isso que no Oriente, quem propõe a aliança sempre é quem é maior. E quem é menor é beneficiado pela proposta e aceita ou rejeita. Ah, mas eu quero negociar, Wagner. Não tem negociação. Mas por que não tem negociação? Porque quem está propondo sou eu, o Senhor, e eu sou maior do que você. Pronto. Né? Então a ideia por trás disso é o quê? Né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? E assim, quem propõe, né, está tendo o direito de propor porque cresceu. Agora, vamos trazer isso lá do Antigo Oriente para o seu dia a dia hoje, né? Você achar muito estranho, né, se o seu filho pequeno quisesse propor uma aliança de noivado com a outra menina no terceiro ano do colégio. Não iria? Né? Seu filho no jardim quer noivar com a coleguinha, quer fazer uma aliança, né, irmã Eva? Muito estranho, né? Você ia dizer o que para ele? Ô guri, vai crescer.
Fazer aliança não é bem assim, né? Hein? Pastora Simone? Tem uns agora que estão podendo namorar, né? Então, você está vendo? Então Deus pensa, nesse assunto Deus pensa que nem você, por quê? Porque você é filho e filha dele, né? Então nesse assunto Deus pensa assim também, quer fazer aliança, cresça. Porque quem propõe aliança é quem é grande. Quem ainda está pequeno, deve se aliar com quem é grande, aprender, crescer, se beneficiar. Você vai vendo também o conceito até de discipulado aí, né? E aí você vai crescendo e um dia você propõe aliança também, né? De maneira que a proposta da aliança é um desafio ao crescimento. Se eu fosse você, escrevia essa também. A proposta de uma aliança é um desafio ao crescimento. Quem não está maduro, irmão distante, não deve propor aliança. A proposta de uma aliança é um desafio ao crescimento. Isso que a esquerda está tentando propor com crianças de 12 anos, que não sabe decidir nada ainda. Loucura. Claro. Uma pessoa com 12 anos não tem cabeça para decidir nada ainda. Vocês percebem que a lógica oriental, toda ela funciona em torno da maturidade? Interessante isso, né? Porque assim, se você coloca assim, do jeito que eu escrevi aqui, não dá essa explicação, parece um negócio meio unilateral, né? A gente que tem essa cabeça grega, democrática, né? Não, olha aí que injustiça, né? Como é que um maior propõe uma aliança? Isso aí não é proposta, isso é ditadura. Não, né? Isso é um desafio a crescer, né? Bom, então na aliança divina Deus é santo, foi afrontado pelo pecado do homem, mas Deus toma a iniciativa, identificando-se com quem o ofendeu. Outra coisa, a iniciativa sempre é uma atitude que aponta para quem é maior. Deixa eu colocar em outras palavras. O maior sempre tem a responsabilidade de tomar a iniciativa. Por quê? Porque quem propõe é ele. Vamos trazer isso para a prática de vocês. Só um exemplo, né? Eu, né, briguei com a pastora e a ofendi. Mas a ofendi me achando no direito de fazê-lo, porque ela também tinha feito algo errado que eu não gostei. Muito bem. Nessa perspectiva aqui, quem deve tomar a iniciativa de pedir o perdão primeiro e solucionar a situação? Eu ou ela? Eu. Por que eu? Tem vários motivos, vamos lá. Número 1, por que eu e não ela? Porque você que começou. Não. Você falou que reagiu com a ação dela. Por que eu e não ela? Porque você é sábio. Tá, obrigado. Tá, mas vamos dizer assim, eu acho que ela está falando em termos de conhecimento teológico. De fato, eu tenho um conhecimento teológico maior que ela, então quem conhece mais tem que tomar a iniciativa. Mas o que mais? Num casamento, quem é o cabeça? Então, porque eu sou marido, né? Então eu tenho que cobrir ela, né? O que mais? Ela é pastora aqui, né? Mas ela não é a pastora titular da igreja. Então aqui ela é pastora, mas ao mesmo tempo é discípula. Ela está debaixo de qual pastorado? Meu. Então porque eu também sou pastor dela. Quer dizer, Então assim, se mesmo que ela fosse ungida, bem dizer,
Se ela fosse ungida a primeira pastora e você casasse com ela do mesmo jeito, você seria o cabeça? Não. Tem nada a ver com unção. Não, Primeiro, mas eu segundo, vou não. perguntar. Do mesmo jeito seria igual. A ideia é quem tem mais autoridade e quem tem mais recursos tem o dever de tomar a iniciativa primeiro. O Maria Zé nasceu por seleção. Oi? Essa é o marido que sempre dança. Agora, o que acontece muitas vezes? Aqui na teoria está bonitinho, está todo mundo dando risada. Mas o que acontece muitas vezes? O contrário. Ou a gente pensa esse raciocínio dela aqui, né? Mas não fui eu que comecei. Mas o mais importante num conflito não é quem começou, mas sim quem vai por um ponto final. É isso que interessa para Deus, quem vai terminar, né? Outra coisa, mas veja bem, eu sou autoridade, ela me ofendeu, eu estou ofendido, então ela que venha a mim. Aí eu uso a minha ofensa como uma justificativa para querer colocar a Patrícia, o ônus da coisa em cima dela. Mas o dever é meu. Se eu estou numa posição maior, não nenhum tipo de machismo, que não estou falando disso, pelo amor de Deus, né? Mas eu estou usando coisas que vocês todos sabem que a Bíblia diz, né? Se eu sou cabeça, se eu sou pastor dela, se eu sou professor dela, se eu tenho um aprofundamento na Escritura melhor que ela, então quem tem que ir a ela tratar desse assunto? Muito embora ela tenha falado e eu tenha reagido, quem tem que ir a ela sou eu e não ela, vida minha. Mas também tem um outro detalhe, né? Acho que essa dá para entender também que é um mecanismo de Deus para que o maior não subjugue o menor. Explique melhor. Assim, eu sou poderoso, eu vou Tá, sim. Ótimo, o Malaquias sacou a coisa. De fato, dá a entender, não, é um mecanismo de Deus para evitar a opressão do mais fraco, daquele que está submisso a nós, daquele que nós devemos cuidar e não explorar. Amém? Você está me olhando com uma cara que você está pensando, não é bem o que eu vejo por aí hoje em dia, eu sei, mas a Bíblia é a Bíblia, por isso que a igreja precisa ser de fato bíblica. Fala, Wagner. Mas no paradoxo desse negócio que você falou agora aí, né? Você colocou o esposo, Sim. São duas pessoas, de modo igual. Essa grandeza ela pode ser de caráter, de coração, não sei como posso dizer isso. Sim. Eu acho que a palavra que você quer achar é maturidade. É maturidade. Então, assim, se pressupõe, né, nos relacionamentos também isso, né? Que, tipo assim, mas não aconteceu, ela veio a mim. Tudo bem, é sinal que ela cresceu em maturidade. Talvez ela esteja maior que eu em maturidade. No caso, é melhor homem que mulher. Com certeza. Ela é mulher sábia. Sim, que aí tem o Provérbios 31, tem toda essa questão. Entendeu? Mas isso tudo é para ilustrar um ponto. Não se esqueçam assim, por que nós estamos vendo que tem exceções nessa coisa, né? Porque nós estamos usando aqui exemplos do nosso dia a dia, do nosso relacionamento. Nós somos humanos e consequentemente limitados, para exemplificar uma coisa que é divina. Agora, quando a coisa é com Deus, tipo assim, eu nunca vou ser mais maduro que Deus, e Deus nunca fará algo comigo que será injusto, senão Ele deixa de ser Deus, tá? Mas o que eu quero exemplificar para vocês é o conceito do maior propondo aliança e tomando a iniciativa de vir até o menor. Essa é a ideia geral da coisa.
Amém? Deu para entender? Bom, vocês viram como é difícil você dar exemplos quando a coisa mexe diretamente com Deus, né? Porque qualquer coisa que você use de exemplo aqui do nosso contexto, sempre o negócio vai ficar meio capenga, né? Porque aqui sempre haverão exceções e mãs e poréns, né? Mas com ele não, tá? Bom, então Deus aqui no Antigo Testamento, amados, se identifica com um povo especial. Que povo? Israel. Quem é o povo de Deus no Antigo Testamento? Israel, ponto. Mas Deus também vai demonstrar o desejo de agir através deles para alcançar outros povos, que são, Francisco, demais nações da terra. Tá? Então, o que nós vamos ter aqui na aliança? A essência da graça. O que é graça? Vamos lá. Favor de Deus imerecido e a aceitação por Deus. Vocês já ouviram falar isso muitas vezes. Graça é o favor que não se merece, né? Então esse é um modelo de redenção. Então nós temos no Antigo Testamento toda uma história da salvação que vai se desenrolando, tá? O que Deus faz? Deus se revela a um pagão chamado Abraão. Tira esse cara da sua terra, sua parentela, aquela história toda que vocês já sabem, tá? Se revela a ele, escolhe a descendência dele, tá? Um homem e uma mulher estéreis, né? E o que vai acontecer? Isaac, Jacó, 12 filhos. Dos descendentes de Jacó já surgem 70 que descem com José para o Egito. Desses 70 eles se transformam em uns 430 anos no Egito em milhares. Moisés, e aí eles são transformados em nação por Deus com Moisés no deserto. A partir da nação de Israel, né, o Messias, Jesus. A partir de Jesus, Deus pega judeus e não judeus convertidos a Ele em Jesus e levanta um Israel espiritual que se chama igreja. Amém? Isso assim é muito grosso modo, tá? Bom, então é interessante isso aqui, ó. Nós temos um paradoxo, como Wagner falou. Ao mesmo tempo que no Antigo Testamento essa visão teológica que Israel é o único povo escolhido de Deus, mas ao mesmo tempo nós vemos Deus através desse povo, Francisco, querendo alcançar todos os outros povos da terra. Então eles são escolhidos para ser o povo da aliança, irmãs joias, o povo de Deus? Sim, eles são, mas para quê? Para exercerem uma função sacerdotal aos demais povos da terra. O que um sacerdote faz? O profeta traz a palavra de Deus aos homens, sim ou não? Sim. O sacerdote faz o quê? Se o profeta traz Deus aos homens, o sacerdote faz o quê? O inverso, ele leva os homens a Deus. Então uma nação sacerdotal vai levar as nações a Deus. Por que a igreja teve que ser levantada? Porque Israel não entendeu esse seu papel e acabou tornando Deus uma exclusividade deles. Então o que Deus faz, né? Temporariamente os rejeita, temporariamente, né? E entra essa lacuna aqui que é a chamada era da igreja, e a igreja vai se tornar o Israel espiritual para cumprir essa função de levar as nações, inclusive a nação de Israel, né, a Deus. Amém?
Então veja que sacerdócio não é uma pessoa ou uma família. Aqui no caso do Antigo Testamento, irmão de Sante, no que diz respeito a Israel, o sacerdócio está falando de uma nação inteira sacerdotal. Amém, gente? Bom, Abraão e sua descendência responderam positivamente à aliança ao aceitarem e vivenciarem suas promessas. Quanto a Israel, temos o estabelecimento da circuncisão como sinal visível desta aliança. Então, quando é que Abraão aceita a proposta que Deus, que é maior que ele, faz, sem negociar condição nenhuma, né? Quando ele responde positivamente à proposta de Deus. E a resposta que Abraão deu foi uma resposta prática. Ele de fato, Osmair, saiu da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai e foi para uma terra que Deus havia mostrado para ele. O que nós vamos entender aqui, ô Francisco? Nós vamos entender o seguinte, que dizer sim para Deus é praticar o que Ele fala. Amém? Então, Deus tem uma aliança com você, aleluia! Mas eu não faço nada do que Ele fala. Isso valeu alguma coisa? Não. Né? A gente vê isso às vezes até na hora do culto, né? Wagner, que é ministro de louvor, já viu muito isso no louvor, né? Deus tem aliança com você. Só que no meio daquele tem um monte de gente que não está fazendo nada do que ele fala. Então, para essas pessoas, isso é uma coisa absolutamente sem sentido nenhum. Porque sim para Deus é prática. Pronto, é essa frase que eu queria. Para Deus é prática. Amém? Entendeu, Francisco? Sim, Deus é pragmático, é prático. Entendeu? Né? Entendeu? Sim para Deus é prática. Por exemplo, o dia que Deus me chamou para o ministério de ensino, eu enfiei meu nariz nos livros, meu joelho no chão e fui estudar, até hoje. E lecionar, escrever. É o meu chamado no reino. Né? Vocês conhecem muita gente, infelizmente, assim, né? Que é só uma coisa teórica. Né? Esse conceito do mundo real e o mundo ideal, isso é uma coisa ligada à filosofia grega. Essa questão da igreja neopentecostal tem que ser muito isso, né, pastor? Oi? Na questão da realidade da igreja neopentecostal, isso, né? Só o favor, né? Não a aliança, né? Exatamente, né? Uma das dificuldades, né, dessas teologias, eu não diria a igreja neopentecostal, eu diria a teologia que eles assumem, né? Entendeu? Então, sim para Deus é prática. Nunca esqueça isso. Amém? Abraão disse sim para Deus, né? Pegou a mulher, pegou as tralhas dele, botou no camelo, no jumento, na carroça e tal, e foi. Oi? Só para ajudar uma mensagem. Né? Sim para Deus é prática, né? Moisés disse, não queria muito dizer sim, mas acabou tendo que dizer lá na sarça ardente, né? Chegou na casa de Jetro, despediu lá da Zipora, né? E foi. Foi igual você. Deus falou que você tinha um ministério de ensino. Você sim. Falou sim para Deus e praticou. Sim. Entendeu? Vocês estão fazendo o que aqui? Se vocês vieram aqui só para aprender teoria, vocês estão perdendo, né? Ganhar canudo, né? Ganhar histórico, né? Não, vocês estão perdendo tempo. Vocês estão aqui por quê? Porque aqui, não sei se vocês já desconfiaram disso, né? Mas aqui é um lugar de formação não só teológica, mas sobretudo de caráter, né? Então, você não veio estudar aqui por acaso, irmã, você veio porque Deus te chamou. Entendeu? Por isso até que tem gente que tem muita dificuldade de chegar aqui.
né? Mas chega, na hora de Deus chega. Né, Wagner? O Wagner chegou, né? Na hora de Deus chega, entendeu? E eu acredito que o verdadeiro ministério de ensino tem que ser assim, né? Nós não estamos atrás só de informação. Informação faz parte do negócio, mas nós estamos atrás mesmo, Francisco, de formação do caráter de Cristo. Amém? Mas quando olham pra gente assim, sabe que a gente faz teologia e pensa assim que a gente faz porque a gente quer pregar, porque a gente quer um púlpito, e na realidade a gente só quer aprender para não ser enganado. Isso. Ganhou ponto comigo agora. É isso mesmo, viu? Ela é a segunda matéria, mas ela já sacou o espírito da coisa. Amém? Bom, mas nós temos que entender o seguinte, ó. Nós temos que agradar a quem nos chamou, o Senhor. Amém? Então não se preocupem com o que os outros vão pensar de vocês. Se vão pensar bem que você faz teologia, se vão pensar mal que você faz teologia, pense o que pensar. Se Deus chamou você para o estudo teológico, pratique, faça o que Ele pediu, o que Ele chamou. Amém? Deus vai te honrar. Bom, na formação da nação, a aliança foi renovada no Monte Sinai, onde Deus se apresentou como o Senhor seu Deus, na entrega da lei. Então, aonde que a nação de Israel é formada? Lá no Monte Sinai. Quando? Quando a lei foi entregue. Tá? Você perceba que uma nação é formada debaixo de lei. Né? Êxodo 20, verso 2. Vamos ler ali, ó, no slide. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Amém? Então a nação é formada no momento em que a lei é entregue. E uma cerimônia é feita para confirmar essa aliança na lei, né? Que cerimônia é essa? A circuncisão. Vamos abrir a Bíblia, Êxodo capítulo 24, você que está aí com a sua Bíblia, Êxodo capítulo 24, vejam lá os versos 1 ao 8, irmãos. Êxodo 24, 1 ao 8. Amém? Acharam aí? Êxodo 24, 1 ao 8. Diz assim, ó. Deus disse a Moisés: subam para junto do Senhor, você, Arão, Nadab, Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e adorem de longe. Só Moisés se aproximará do Senhor, os outros não se aproximarão, nem o povo subirá com ele. Moisés foi e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor falou nós faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo se levantado de manhã cedo, edificou um altar ao pé do monte, e ergueu 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel, e enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés pegou a metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. Depois pegou o livro da aliança e o leu para o povo, e eles disseram: tudo que o Senhor falou nós faremos e obedeceremos. Então Moisés pegou aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse, verso 8: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas estas palavras. Né? Então o que nós temos aqui? A lei é entregue, um sacrifício é feito, o sangue sobre o povo é borrifado.
confirmando o que eles tinham respondido. O que eles tinham respondido? Tudo isso nós faremos conforme as palavras que nos foram entregues. Amém? Quer dizer, sim para Deus é prática. Né? Está aí a aliança, vocês querem? Sim, nós queremos. Ok, então façam. Né? E para confirmar que vocês vão fazer, um animal vai morrer. O significado do animal morrendo é muito interessante, porque a ideia, quando um sacrifício é feito, tá, numa aliança, a ideia é o seguinte, é que se eu quebrar a aliança, aconteça comigo como aconteceu com aquele animal. E o meu sangue seja derramado. Então, é um sacrifício substitutivo. Amém? Bom, depois isso, eu falei de circuncisão, né? Vai ser o sinal visível. Isso aqui é muito interessante. Por que a circuncisão é a remoção, né, da pele do órgão sexual masculino? É algo meio parecido com uma cirurgia de fimose, sem anestesia. Mas assim, por que no órgão sexual masculino? Porque a ideia é o seguinte: como é que os filhos são gerados? Pelo ato sexual. E a ideia é a seguinte: toda vez que um ato sexual entre o povo de Deus, estou falando do povo de Deus aqui, Israel, tá? Toda vez que um ato sexual entre o povo de Israel, um homem e uma mulher hebreus, acontecia, né? A semente, o sêmen que iria fecundar aquela mulher, ele saía do meio da aliança. Por quê? Porque o órgão do homem era circuncidado. Então ali estava a aliança. A semente que gera vida sai de dentro de uma aliança, de maneira que todo aquele então que nascesse seria considerado filho ou filha da aliança. Esse pastor também seja do tipo que o israelita aqui, que o povo dele se casa com o próprio povo? Sim. É claro que existe um monte de tipo de israelita hoje, né? Tem aqueles que dizem que não são não religiosos, né? Na verdade tem até judeu macumbeiro, né? Mas assim, o ortodoxo sim, né? O ortodoxo sim, por isso que não se casava fora de Israel, porque seria um casamento fora da aliança. Só que também veja que a aliança, a circuncisão é no homem, não na mulher. Lembra o conceito de autoridade? Né? Então aquele que tem mais força, né? A esse compete oferecer a aliança, e não a parte mais frágil. Eu sempre aprendi que era tirar um pedaço do prepúcio. O filho está na lei, só a pele cobre o prepúcio. Sim, é a pele que cobre o prepúcio. Não. O órgão permanece intacto. Né? Ok? Bom, uma palavra importante na teologia do Antigo Testamento é a palavra hebraica Torá, ou lei. Então, o que significa Torá, pastor Miro? Lei. Num significado mais amplo, podemos traduzir por instruções. Amém? Então, você percebe que aqui, Francisco, o leque já abriu. Né? O que é a lei de Deus? Hein, Malaquias? O que é a lei de Deus? São instruções de Deus para a nossa vida. Tá? Então isso significa que no Monte Sinai, Israel recebeu instruções do Senhor a respeito da aliança. Tá? Então, o que são os 10 mandamentos? Boa pergunta de prova, né? O que são os 10 mandamentos?
São as instruções que Israel recebeu do Senhor sobre a aliança. Em outras palavras, é o manual de instruções da aliança. Tudo na vida tem manual de instrução, não tem? Você compra um ventilador na Casa Bahia, vai vir um manual de instrução, por mais que você saiba mexer com ele. Então, as coisas com Deus também tem manual de instruções. E o que acontece? Muitas vezes alguém estraga um produto sem nem antes ter usado direito, porque não leu o manual de instruções. Ou seja, não basta você ser crente, tem que ler o manual de instruções, senão você vai funcionar do jeito errado, né? E pode acabar se queimando. Professor, me diga uma coisa. Está escrito na Bíblia conforme nós devemos nos vestir no Novo Testamento? Tá. Com ordem e decência. Só isso. Mas não diz que é calça, saia, Não. Dogma, doutrina e costume, né? Isso é costume. Lá no Antigo Testamento, nós temos uma orientação para Israel de que o homem não usaria roupa de mulher, mulher não usaria roupa de homem. Agora, isso é uma coisa naquele contexto cultural de lá. Porque, por exemplo, naquela época, homens usavam túnicas. Hoje, homens não usam mais esse tipo de roupa, pelo menos na cultura ocidental. Na cultura oriental até usa. Então é muito relativo. Você não pode pegar uma passagem dessa do Antigo Testamento e querer trazer aqui para a igreja nos tempos de hoje, no Ocidente, no século 21. Não tem sentido nenhum isso. Então a orientação é o quê, né? Com relação às irmãs, né? Aquilo que Paulo vai falar, que haja modéstia, que não haja exageros, né? Isso não vale só para as irmãs, isso é para os homens também, porque tem uns homens também que andam com umas roupas indecentes por aí, parecido com aquelas calças do Dória lá, que misericórdia, né? Então vale para ambos, tá? Bom, de Êxodo a Deuteronômio temos 613 leis escritas a fim de reger todos os aspectos da vida dos hebreus. Então, entenda, quando nós falamos de Torá, nós estamos falando da lei. Essa lei são instruções de como proceder dentro da aliança. Ok? Agora, a lei não é os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é, Francisco, a base. A lei é o quê? É tudo o que está de Êxodo a Deuteronômio. Gênesis não vou botar aqui porque é um livro mais histórico. Então, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, isso é a lei. Tá? Então, nós temos 10 mandamentos que são a base. Desses 10 mandamentos, surgem 613 mandamentos. Aonde estão os 613 mandamentos? Em Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Ok? Muito bem. Comentaristas estudiosos classificaram posteriormente a lei em cerimonial, que são os rituais, irmã Eva, civil e moral. Então você viu ali que eu botei os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos.
Então, exemplo de lei cerimonial. Amém? Exemplo de lei cerimonial. Como deveria se apresentar o sacrifício do holocausto para Deus? Depois nós vamos ver os 5 tipos de sacrifício. Tá? Fulano, Saul ofereceu um sacrifício. Tá, mas que sacrifício? Tem no mínimo 5 tipos. Depois nós vamos ver. Então, exemplo de lei cerimonial. Leis de purificação. A mulher, depois da sua menstruação, tem que fazer uma purificação. Lei ritual. Só quem pode entrar no Santo dos Santos é quem? O sumo sacerdote. Lei cerimonial. Qual tipo de animal é considerado puro ou impuro para se comer e se oferecer um sacrifício? Nós estamos falando de Israel, de Antigo Testamento, tá? Não pensa em igreja agora. Muito bem. Lei civil. Exemplo de lei civil. Tudo que dizia respeito a impostos. Por exemplo, a questão lá do ano de jubileu, aonde a cada 50 anos as terras tinham que voltar aos seus proprietários originais. Isso era um mecanismo de justiça social de Deus para com o povo de Israel, a fim de que uma geração não ficasse sem a herança dos seus pais, a fim de que uma geração não ficasse sem nada e outros acumulassem excessivamente bens e riquezas, que naquela época eram terras. Nós estamos falando de uma sociedade agrícola, portanto dinheiro é terras, né? Exemplo de lei moral, né? Não matarás, não adulterarás, não jurarás com falso testemunho. Amém? Então, quando falar de lei, você já vai perguntar assim, beleza, que lei que você está falando? Moral, civil, cerimonial. Que lei que você está falando? A base, os 10 mandamentos? Ou as 613 leis que aparecem de Êxodo a Deuteronômio? Me diga, que lei que você está falando? Vocês percebem que o conceito, então, Wagner, lei é amplo. É amplo, tanto é que os judeus se dedicam ao estudo minucioso da lei até hoje, e o negócio sempre tem pano para manga, parece que nunca acaba de estudar aquilo ali, porque é muito amplo. Tá? Agora, é preciso ter em mente que para os hebreus tais divisões não existiam. Nós classificamos isso aqui na teologia. E assim, todas as partes da lei eram iguais e importantes. Então, para um hebreu, era tão importante a lei que dizia que ele tinha que manter o seu animal amarrado ou no cercadinho lá, para não ter perigo de ferir alguém, né? Como a lei que dizia como ele tinha que tipo de bicho que ele tinha que levar em determinada festa para oferecer o sacrifício por ele e pela sua família. Como a lei do dízimo. Outra coisa, dízimo já era algo praticado antes da lei, que a lei normatizou isso. A lei tem muitas coisas que estão na lei, exemplo, dízimo, exemplo,
sacrifícios, né? Os holocaustos. Exemplo, o sacerdócio já existia antes da lei. A lei apenas organiza e sistematiza o sacerdócio e focaliza isso em cima de uma determinada tribo, que é a tribo de Levi. Tá? Então também é importante vocês entenderem isso, que a lei não fica criando coisas novas. Boa parte das coisas que estão na lei já eram praticadas no período patriarcal por pessoas que tinham um conhecimento do Deus verdadeiro. Não, claro, como os hebreus tinham, porque para eles, Patrícia, aí sim foi revelado detalhadamente, mas tinha muita gente que conhecia Deus antes, né? Por exemplo, Melquisedeque, né? Por exemplo, os antigos patriarcas lá, um até que chega a andar com Deus e é tomado, que é o próprio Enoque. Tá? Tinha gente já que se aproveitava de Deus e queria usar o seu dom para ganhar dinheiro, como por exemplo Balaão, que é um profeta do período patriarcal e que tinha um dom verdadeiro, mas se corrompeu querendo vender o seu dom aos inimigos do povo de Deus. Uma pergunta, pastor, acho que não cai bem, Fala. também isso tem de fazer, talvez até fora de Não, Deus, pode falar. Aquela de Italião, ela é mais cultura da época, Tá. não tem base nos 10 mandamentos, que é a base, né, da legislação do povo de Israel. Sim. Não tem base não, né? Não, a lei de Italião, ela já existia no Oriente Antigo. E ela é um costume que Deus, então, vamos dizer, recicla aquilo ali e coloca na forma de lei para eles. E do Levirato também. Oi? E do Levirato, né? A lei do Levirato. Levirato? Isso. Também, tem coisas que já eram tradições dos povos ao redor. E é interessante vocês levantarem essa questão, porque a ideia é o seguinte, Wagner: Deus não desconsidera culturas ao redor do seu povo que também tem coisas boas. Então o que ele faz? Tem coisas que já eram praticadas por outros povos também, Eliane. E Deus então incorpora essas coisas, inspira Moisés a incorporar essas coisas na lei. Por quê? Porque eram coisas que traziam também equilíbrio, justiça social e colaboravam para o bem-estar do povo. Isso é muito sugestivo, né? Mas até hoje, assim, até hoje eles usam um pouco dessa lei do Italião hoje quando eles vão julgar alguma situação, né? Aos hebreus? Não, hoje, não em Israel, no geral. Não, o mundo oriental. Sim, o mundo oriental é muito regido por isso até hoje. Até hoje. Por isso que tem pouco ladrão lá. Bom, então, a lei de Italião que ela fala é o olho por olho, dente por dente. Tá? Existe um livro chamado Fator Melquisedeque. É um livro de um teólogo que se especializou em missões, que é o Don Richardson, se não me falha a memória. E ele fala sobre o testemunho de Deus entre as culturas dos povos antigos, que Deus já se fazia conhecer antes, há muitos povos, mas nunca nitidamente, nunca se desvendou, se revelou por completo, como se revelou aos hebreus. O Fator Melquisedeque. Tá? Vocês conseguem baixar de graça também o PDF, se quiser. O Fator Melquisedeque. Tá? Livro muito antigo. Bom, então é preciso ter em mente que para os hebreus essas divisões não existiam. A gente divide assim, mas em termos de importância, pastor Adoni, para eles, tudo tinha um peso importantíssimo. Lei é lei de cabo a rabo e é para ser obedecida. Essa é a mentalidade do hebreu. Tá?
Curioso que muitas prescrições dadas no Sinai referiam-se à adoração. E isso indica que os meios de adoração seriam escolha de Deus e não do povo. Isso, Wagner, para quem trabalha com adoração, que nem você, é muito importante. Pastora Simone, né? Então você vê que na antiga aliança é Deus quem diz como que a adoração vai ser feita. E se a adoração não é feita do jeito que Ele determina, Ele não recebe. Você é outro também, né? Ele não recebe. O pastor Jair falava que não passava do teto. Né? Aí vamos pegar uma passagem clássica, quando Deus chega, por exemplo, e diz assim para eles, pega esse bicho aí defeituoso, com berne, caolho, manco, né? E vai lá oferecer para o teu rei, ver se ele recebe. E aí Deus diz assim, está nos profetas lá, né? Se nem o rei recebe isso, nem o homem, vocês vêm trazer para mim sacrifício? Né? Então você vê que toda aquela prescrição, né? É Deus querendo mostrar isso, né? Lembra o conceito do maior e do menor na aliança? Quer dizer, o beneficiário sou eu, que sou menor, não ele. O privilégio de adorar é meu, não dele. Ele não... Me responda, Deus é privilegiado de receber a nossa adoração, tendo milhares de anjos que adoram muito melhor que qualquer um de nós, eternamente diante dele? Qual é o benefício que Deus tem? O que nós podemos dar a Deus que Ele já não tenha? Entende? Aí você saca a grandeza de um cara que nem Davi, né? Que chega, o que eu daria ao Senhor? O que eu vou dar para o Senhor? Só posso dar meu coração. Porque tudo que você possa dar, Ele já tem. E infinitamente melhor, e mais, e perfeito, né? Mas ainda assim Ele quer de nós. E aí você vê o grande amor dele para conosco. Amém? Claro que devemos buscar a excelência, né? Uma Eva também que é da adoração, né? Devemos buscar a excelência, mas assim, vocês percebem como é vazio e ridículo, então, alguém que trabalha com adoração na igreja, e de repente, só porque o cara aprendeu uma nota diferente, fez um curso aí de técnica vocal, disso e daquilo, e ele já acha que é o cara, né? Entendeu? Bom, eu então nem se falo. Lugar da adoração. Vamos lá, minha gente. Vamos lá. Isso aí é para nos manter humildes. Amém? Humildade é um valor, Francisco, que Deus valoriza demais. Amém? Humildade Deus valoriza demais. É que hoje as pessoas não querem a glória para Deus, querem a glória para si. Então acha que está fazendo uma coisinha ali, já não coloca Deus, já coloca si. Vamos falar um pouquinho do lugar de adoração, que é outro assunto importante da teologia do Antigo Testamento. Quando você olha para Êxodo, capítulos 25 a 40, Deus vai focalizar no lugar onde ele seria adorado. Inicialmente no deserto e na conquista da terra, a adoração se concentrava num tabernáculo de madeira. Tá? Mais tarde, Salomão vai construir aquilo que nós chamamos de primeiro templo. Então, cuidado com isso também, tá? Que quando você for falar de templo no Antigo Testamento, peraí, mas que templo que você está falando? O primeiro, o segundo, que templo você está falando? Nós vamos ver que tem até o terceiro. Então, o primeiro templo é o templo de Salomão, tá? Zorobabel e Sesbazar, quando eles voltam, irmãs joias, lá do cativeiro na Babilônia, eles erguem o segundo templo, que é
comparado com o de Salomão, né? A Escritura diz até, né, que os antigos que viram a glória do templo de Salomão, quando viram aquilo ali, caíram no choro, né? De comparar o que era e o que tinha se tornado, né? E esse segundo templo, ele vai ser ampliado, enriquecido, embelezado por Herodes o Grande, no início da era neotestamentária. Quando falarem de Herodes, você também pergunta, peraí, mas de que Herodes você está falando? Porque Herodes é o nome de uma dinastia de reis. Então Herodes o Grande, tá, é quem amplia e embeleza o templo, tá? Mas depois nós vamos ter Herodes Antipas, Herodes Filipe e Herodes Agripa. Então tudo isso aí, ó, Herodes é dinastia, César é dinastia, Cleópatra não é uma mulher, uma rainha, é o nome de uma dinastia, tá? Claro que nessas dinastias tiveram os que se destacaram, que na verdade são os que dão início, né? Entendeu? Cleópatra vem dos Ptolomeus, os antigos reis descendentes de Alexandre da Macedônia. Mas isso é outra história, né? Então é tudo nome de gente que carregou, são nomes que se tornaram tão famosos na história que viraram títulos, tá? Bom, a mudança foi tão grande que alguns estudiosos chamam esse templo de terceiro templo, esse de Herodes o Grande, tá? Seja qual for a nomenclatura, é nesse templo que Jesus e os apóstolos cultuaram. Então, o templo que Jesus cultuou não tem nada a ver com o templo de Salomão. Aquele templo já não existia há muito tempo, nem o alicerce existia mais, tá? É o templo de Esdras e Neemias vitaminado por Herodes, tá? Bom, não acabe. Muito bem. Então aqui, ó, eu coloquei um desenho, isso depois vai no Telegram para vocês, tá? Então está aqui o tabernáculo, tá? O templo de Salomão seria isso aqui. O templo, aí isso aqui tudo foi destruído pelos babilônicos. Quando Zorobabel volta, eles constroem algo parecido com isso aqui, tá? E isso aqui depois se transformará nessa maquete aqui, que é o templo de Herodes. Tá? Entendendo que, presta atenção, o templo mesmo é isso aqui, ó. Tá vendo esse prédio alto? Isso aqui é o templo. Tudo isso aqui em volta são os pátios e os anexos do templo. Aqui, ó, isso aqui é o templo. Isso aqui, ó, é o templo. Isso aqui é tudo anexo. Por que esses anexos? Porque vocês lembram que a adoração era o ano inteiro, 24 horas por dia. Então nós temos o quê? Nós temos os turnos sacerdotais que se revezavam, né? Família de Abias, família de fulano, família de Beltrano. Então o que acontecia? Durante o seu turno naquele ano, né, aquele levita se deslocava da parte do país onde ele residia e ele iria servir aquele mês inteiro no templo. Então esses prédios anexos eram o quê? Dormitórios, refeitórios, lavanderia, entende? Como se fosse uma estrutura assim, quando a gente fica alojado num congresso, tá? Porque vinha pessoas cumprir o seu turno, né? Sacerdotes. Outra coisa, todo o sacerdote era um levita, mas nem todo levita era sacerdote. Então tem levita policial, tem levita porteiro, tem levita faxineiro,
Tem levita de tudo quanto é jeito. Aqui, você vê nos filmes lá os guardas do templo. O que é aquilo ali? São levitas. Tinha levita polícia, levita tesoureiro. Tá? Então a gente tem aquela ideia assim que tudo quanto é levita, o cara com aquelas roupas de sacerdote, né? E não é. Tá? Muito bem. Datas importantes para vocês. Ó. Tabernáculo. 1456 a.C., Moisés recebe as instruções de Deus para a construção do tabernáculo. Isso aqui tudo é data aproximada. Tá? 970 a.C., desaparece da história com a construção do templo em Jerusalém. Então, dessa data aqui, ó, não se tem mais notícia do antigo tabernáculo de Moisés. Algumas coisas são preservadas, como a Arca da Aliança, por exemplo. Mas depois, nesse templo onde Jesus adorou, o templo de Herodes, né, não se tinha mais nem a arca dentro do Santo dos Santos. A tradição diz que eles tinham uma pedra lá dentro. Tá? Porque a arca já tinha. Indiana Jones está procurando até hoje. Até hoje não se sabe. Tá? Oi? Até hoje não se sabe. Tá? Existem suspeitas, né? A suspeita maior é que ela esteja num mosteiro no deserto da Etiópia lá, que é o mosteiro de Santa Catarina, se não me falha a memória. Dizem que é tradição isso, né? Mas de alguma... Sim, mas é uma réplica, assim. Não sei, mas de alguma forma eles não deixam ninguém se aproximar, e também não sei porquê, para manter a mística do lugar. 480 anos, ó, foi o tempo que durou o período do tabernáculo. Então, quanto tempo o tabernáculo durou? 480 anos. Depois vem o templo. Primeiro templo de Salomão, 970 a.C., data da inauguração do templo de Salomão. 586 a.C., destruição parcial do templo por Nabucodonosor. Quanto tempo durou o templo de Salomão? Cerca de 384 anos. Tá? Segundo templo, reconstruído por Zorobabel, 539 a 515 a.C., retorno do cativeiro babilônico. 19 a.C., inicia-se uma obra de restauração e ampliação do templo. Faltou um aí. Herodes, não considerada pelos judeus. Quanto tempo durou então esse templo do Zorobabel aqui? 490 anos. Tá? E aí o templo de Herodes o Grande, 19 a.C., Herodes torna-se rei em 37 a.C. na Judéia, e ele será conhecido por suas grandes construções. Tá? Não é construções. 19 a.C., inicia-se uma obra de restauração e ampliação do templo. 70 depois de Cristo, destruído totalmente por Tito, general romano. Tá? Então, o templo de Herodes. E aqui é uma maquete que eles fizeram por computador, como seria o último templo hoje, que é o que os judeus ortodoxos planejam construir. Está vendo ali a mesquita de Omar, o Domo da Rocha? Eles planejam construir algo parecido com isso atualmente. Tá? Apesar de tudo, esses templos tinham a mesma planta baixa e mobília do tabernáculo, que por sinal tinha 3 partes. Né? Quais são as 3 partes do tabernáculo? Para nós terminar. Primeira, átrio exterior. Então o átrio é um pátio. Tá? Ao ar livre, ó. Só que você vê que ele está fechado de cortinas. O de Santos esteve lá em Israel e tem um lugar lá no deserto que tem uma réplica, né? Não sei se vocês foram lá. Mas o guia falou alguma coisa ou não? Não. Então a caravana que tu foi não entra por aí. Mas tem uns amigos que foram e foram nesse lugar aqui que eles construíram uma réplica no meio do deserto. Tá? Tinha uma única entrada e o altar de bronze onde as ofertas eram queimadas. Então, qual é o altar de sacrifício, gente? É o altar do pátio. Eu já vi gente falando de oferta sendo queimada dentro do tabernáculo. Não tem nada a ver. Do pátio as ofertas eram queimadas.
Tá? O que era queimado dentro da barraca lá? O que era queimado lá do incenso. Exatamente. Bom, ali também se achava a pia de bronze com a água para as purificações dos sacerdotes. Nesse átrio ficava uma estrutura retangular, coberta, feita de postes, painéis e camadas de cortinado. Essa estrutura continha o lugar santo e o santo dos santos, que é aquela estrutura lá. Tá? Então aqui também na sombra não dá para ver, é como se fosse a bacia onde eles faziam as lavagens. E aqui o altar que era de bronze, onde era levados os animais mortos ali para serem totalmente queimados. Segundo lugar santo. O que o lugar santo vai ter, gente? 3 mobílias. A mesa dos pães, tá? Aqui assim, ó. Está meio escuro ali, não dá para ver direito. Um candelabro, que é o candelabro de 7 braços. O candelabro de 7 braços fala dos 7 Espíritos de Deus dos 7 dias da semana. Tá? Quer dizer, há uma luz acesa de Deus para cada dia da semana na sua vida. E o altar de incenso que ficava aqui no meio, como Wagner falou, esse altar não era de bronze, mas sim recoberto de ouro. Tá? E o Santo dos Santos, separado do restante da estrutura por uma pesada cortina, continha a Arca da Aliança. A tampa é o propiciatório. O propiciatório é isso aqui. Tá? Essa tampa saía, ela era móvel. Dentro da arca estavam as tábuas da lei, o pote de maná e a vara de Arão que havia florescido. Essa estrutura do tabernáculo apontava para a presença de Deus entre o seu povo. Amém? Muito bem. Nós vamos... adivinhou? Eu vou parar aqui, porque essa outra parte aqui nós vamos ver toda a questão dos levitas. Então ela é uma parte longa, eu não quero deixar pela metade com vocês. Então nós vamos deixar com a próxima aula. Marquem aí, slide 47.